No plenário do Senado Federal, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, relatou conversa com o senador Marcos Duval e discorreu a respeito de matéria publicada na revista Veja a respeito de uma suposta reunião com a presença de Marcos Duval, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira. O parlamentar relatou sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval. Ele já havia me relatado o que tinha acontecido, daquilo que seria trazido a público, contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Dessa maneira, o congressista frisou a necessidade de esclarecimento dos fatos para que não predominem narrativas e deturpações. Então, o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então, só para trazer esses dois pontos, presidente. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Informar, o senador Wilder está conversando para retirar a candidatura dele à segunda vice-presidência. Eu acho que nesse momento, como sempre, eu acreditei a política que resolve as coisas. Nós vamos passar 4 anos aqui convivendo ainda, cada um trabalhando. Eu tenho a convicção que o senhor, como presidente, entende também dessa forma, para que nenhum parlamentar sofra nenhum tipo de possível represália, em especial no tocante às comissões. Peço a Vossa Excelência o critério regimental para que possamos chegar num consenso sobre essas pautas no que for possível. Em segundo lugar, presidente, sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público.
contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então, só para trazer esses dois pontos, presidente. E obrigado. Obrigado, senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, presidente. Olha, muito me preocupa a opinião pública, porque ela nunca foi favorável ao Congresso. Não importa se o Congresso está fazendo certo, se está se omitindo ou se está fazendo errado. A opinião pública nunca foi favorável. E o que está acontecendo agora, na leitura da opinião pública que eu faço junto àqueles que compõem a opinião pública, ao menos a parcela que me elegeu, a parcela que está vinculada aos movimentos que estão na frente dos quartéis, uma parcela quer fechar o Congresso, porque o Congresso está se omitindo contra o ativismo judicial. E, obviamente, que uma outra parcela do eleitorado também está vendo o Congresso como um estorvo, porque não é favorável ao futuro governo. Então, esses também se unem a essas forças que querem fechar o Congresso. E aí a gente fica aqui nesse dilema: o que fazer? E por que o Congresso não faz? Essa que é a grande questão. Por que o Congresso não faz? Lembrando, todos os países que atingiram os níveis mais altos de democracia, que hoje são emulados por todos os países emergentes, são países nos quais os seus parlamentos e os seus congressos foram reforçados. Os seus parlamentos e os seus congressos, até de países presidencialistas, conquistaram mais poder, mais autonomia, mais voz, mais soberania. E é exatamente isso que nós não temos. Por quê? Temos líderes que são eleitos por nós mesmos, que vendem esse poder, negociam esse poder, por vezes com o executivo, por vezes com o judiciário. E o Congresso deixa de ser soberano, o Congresso deixa de ser autônomo, se vende à demagogia do momento, não encapsula e compartimentaliza a real discussão da sociedade brasileira, que deveria ser travada aqui, decidida aqui, não. É completamente subjugada pelas vicissitudes, seja de um lado ou de outro, que ocupe o poder no momento. Isso não pode mais acontecer. Os deputados neófitos, aqueles novos que estão entrando na 57ª legislatura, têm uma obrigação de eleger um presidente de Câmara e um presidente de Senado que não venda o poder das suas respectivas casas, para que o Congresso de fato seja um Congresso mais forte, mais coeso, que trave as grandes discussões do Brasil, de reforma tributária, de reforma do sistema eleitoral, de reforma de regime, e que também aponte a futuros que o Brasil ainda não viu. Nós não temos essas discussões travadas, e isso me frustra como parlamentar, porque o que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que existe extrema qualidade no corpo jurídico aqui da Câmara, assim como existe no Senado. Mas essas vozes simplesmente não sobem, porque os seus presidentes são eleitos por uma maioria que quer ver recurso público nos seus bolsos para que garanta suas eleições. É raso, é medíocre isso. Isso nos condena ao lodaçal dos países que nunca se tornarão países desenvolvidos. Veja a responsabilidade de um presidente de Câmara, de um presidente de Senado. E qual é o exemplo que o presidente Lira e que o presidente Pacheco está dando nesse momento? A sociedade em convulsão. E o que eles fazem? Mais do mesmo. Vendem esse poder. Vendem, estão negociando com um lado ou com o outro. Depende de quem gritar mais no momento. Isso não é bom. Isso não é bom para esse Congresso. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o povo brasileiro. Temos que convencer aos novos deputados
a eleger novos líderes de Câmara, novos líderes de Senado, que não estão mancomunados com esse comportamento nefasto que tem nos condenado ao lodaçal. Ao mesmo tempo, temos que fazer aqui uma grande reforma do judiciário. Temos que ter uma grande amplitude de abraço, tanto de senadores quanto de deputados, para terminar, tanto de senadores para deputados, abraçar uma reforma do judiciário, porque judiciário intervindo dentro do que eles chamam de legalidade, isso destrói completamente o Estado de Direito. E o Congresso precisa de autonomia para poder ser aquilo que os congressos maduros são no mundo. Um Congresso que existe o debate, que é transparente, que é cobrado diretamente e que discute políticas públicas de efetividade e que são de discussão e não de imposição. Esse que é o grande desafio da próxima legislatura e corremos o risco, como parlamentares, seja do Senado quanto da Câmara, de nos tornarmos totalmente irrelevantes se não fizermos essas grandes reformas. Cabe aqui aos novos presidentes de Câmara e aos novos presidentes do Senado de honrar essa missão. Presidente, muito obrigado pelo